Irmãos e irmãs amadas, é, já tem cerca de 3 ou 4 horas que eu estou tentando preparar esse áudio. O Senhor me deu uma palavra ontem à noite, antes de ontem, desculpa, e, e eu fui dormir com essa palavra. Eu achei muito forte, porque quando eu abri a minha Bíblia e essa palavra veio a mim, eu, eu senti grande impacto. E vocês vão falar, irmã, mas por que eu não consigo ter isso? Por que eu não vejo ou não tenho essa experiência que você tem? É porque você ainda não entendeu o teor espiritual de como nós vivemos. Você ainda não entendeu que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vivemos, todas as experiências têm relacionamento com o mundo espiritual. Se você pudesse ouvir o áudio de 2 dias atrás, eu ainda não coloquei no canal, mas eu vou colocar lá no canal em nome de Jesus, porque eu estava em viagem, você vai começar a entender o teu espiritual de tudo que nos acontece. Então, a palavra de Deus que me tocou profundamente foi em Marcos capítulo 12, quando Jesus disse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Isso aí está lá em Marcos, capítulo 12, para que você possa, capítulo 12, versículo 29. Então, Deus me deu essa palavra e me chocou. Por que Deus estava me dando essa palavra? Eu não leio a palavra de Deus por ler. E eu tinha pedido ao Senhor para me dar uma palavra. Irmãos, irmãs, durante a noite, essa noite, o Senhor me falou por tanto tempo que eu ficava glorificando o nome do Senhor para não dormir, para receber mais, para ter mais entendimento. E aí eu pensava, mas gente, olha, quantas mulheres e homens, principalmente as mulheres, que ficam maquinando com a mente como é que o cônjuge está fazendo, como é que ele está vivendo, em vez de meditar na lei do Senhor. Por que você não consegue? Por que você não consegue buscar o reino de Deus? Preste atenção nessa palavra. Você não consegue buscar o reino de Deus. Aí, imediatamente, você sai do grupo e fica com raiva de mim ainda, porque você fala assim, mas eu oro de dia, eu jejuo 6 horas por dia, 7 horas por dia. Não é isso, não é religiosidade, é viver no Espírito, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria de pedir perdão, desculpas a certas irmãs, porque vocês conversam comigo e vocês vão falar, irmã, você está falando isso para mim? Irmã, eu não estou falando para você. Eu estou falando para todos nós. Então, por gentileza, queira me perdoar pelo que irei falar. Prestem atenção. Tem irmãs aqui no grupo que o esposo talvez está já no deserto, não é? Eu não sei se vocês notaram a palavra que o Senhor me deu, essa palavra que eu escrevi no meu status e coloquei no meu Instagram, não foi eu que escrevi, foi o Senhor que me deu o entendimento. O que acontece? Você vive assim desleixadamente pecando, no pecado. E significa que você está ignorando a palavra de Deus. Talvez você conheça, mas você está ignorando. E quando você ignora, você pode pecar à vontade.
Nós temos livre-arbítrio, então você fica pecando à vontade. Peca à vontade. Aí o que acontece? Deus te leva, porque Deus não está presente nessa baderna. Você está longe dos caminhos do Senhor. Aí Deus é tão misericordioso que te deixa fazer o que você quer. Te deixa levar, te deixa experimentar o que você quer experimentar. Né? Você vai lá para as trevas, você peca à vontade, você vai no adultério, você tem imagens de escultura, você fala mal do próximo, você cobiça o que é do outro, você tem inveja, você tem mágoa, tudo isso, que é certamente contrário aos frutos do Espírito, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Então, eu vou tentar explicar a profundidade do que o Senhor me falou sobre o amor a Ele. Então, quando você está desse jeito, a um certo ponto, começa... Eu não vou usar a palavra desbaratinar, porque em Minas Gerais a gente usa essa palavra. Embora eu moro aqui na Inglaterra, mas mineira, né, do Vale do Jequitinhonha, eu vou usar essa palavra. Você começa a ver tudo desatinar. Nada entra no eixo, nada dá certo. Prosperidade é longe para lá de Bagdá. Não é a palavra que adiciona a sua vida. É aí o momento que você vai falar, Deus me abandonou. Ah, eu estou como Jó. Ah, todo mundo me abandonou. Ou Deus não existe. Você vai falar um ou outro. Depende do que você conhece da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai falar que Deus te abandonou. Que você está como Jó. Quando você não conhece, você vai falar que Deus não existe. Você vai ficar insultando Deus. Por quê? Porque você não conhece Ele. Porque você ou sua família abandonou o amor de Deus. Mas, irmã, eu ia para a igreja. Mas olha o que eu mencionei aí atrás, as coisas que você fazia. E aí, você se encontra longe do Senhor. Aí, Deus abençoou que seu esposo ou sua esposa não saiu de casa ainda, mas vamos que seu esposo saiu de casa ou sua esposa saiu de casa. É um drama tremendo. É viver um drama. Se você acha que o esposo morreu, que Deus levou para a glória, é um problema? É grave? Não. Seu esposo saindo de casa, por quê? Porque você é dependente. Você colocou o seu cônjuge no altar. Do momento que você coloca o seu cônjuge no altar, que ele é tudo para você, e ele saiu de casa, o seu mundo desmorona. Agora vamos entrar nesta parte. Então Deus, nesse momento, vai ver você procurar por todo lado o que fazer, porque sem Deus você não vai conseguir. É aí que você vai se voltar para o Senhor. Mas quando você se volta ao Senhor, você se volta orando, jejuando, pedindo para o marido voltar, pedindo para a vida se consertar, para Deus dar prosperidade. É isso que você faz. Todos nós fazemos. É chorar, 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 espernear, espernear, espernear. E Deus está falando, não, eu só estou querendo que você se conserte. Eu estou querendo que você me ame. Eu estou querendo um conserto. Nesse espernear, bradar. Não é isso, não. Ah, eu vou fazer o jejum de Esté. Não, primeiro você vai para o altar do Senhor. Você vai amar seu Pai Celestial mais do que seu esposo. Você vai amar o seu Criador. Você vai buscar por um status celestial. E diz que se trata, irmã Ana, de viver os frutos do Espírito. Mas não, a dependência é tão grande. Tem mulheres e homens aqui que estão recebendo esses áudios, pérolas preciosas, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me dá
mas eles não ouvem. Ou ouvem 5 minutinhos e vai lá procurar outra coisa num canal lá de João, de Maria, não sei de quê. Porque do momento que você começa a ouvir os áudios, que você começa a entender o que era amar a Deus acima do seu cônjuge, espiritualmente, meu Deus, me dê palavras para explicar, Senhor. Espiritualmente, você está falando com o mundo das trevas que Deus está acima do seu esposo. Isso é espiritualmente. Aí vamos supor que você não crê, que você não tem fé, que você não é evangélico e que você está tentando entender o que é que está te entendendo. Então, secularmente, tem essa explicação. Quando você tira esse esposo que está no altar, que você fica procurando, que você fica fuçando ele está morrendo de saber que ele é o bam, 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 como dizem no Brasil, o manda-chuva para você. Não importa o que ele fazer. O que ele está fazendo, você está abençoando ele todo dia e louvando o que ele está fazendo. Isso aí é secularmente. Espiritualmente, você está louvando o que o diabo está fazendo na vida dele e está apoiando também. Porque você fica grudada ou grudado, notando como ele está vivendo, como ele está fazendo. E ele, o seu cônjuge, sabe que você está fazendo isso. Então, ele está cheio de si mesmo. Isso aí é secularmente. Espiritualmente, os próprios demônios te acusam para Deus da sua falta de fé. Você não tem fé que Deus vai transformar, que Deus vai tirar das garras do Satanás esse homem que está cego ou essa mulher que está cega. Espiritualmente, o diabo te acusa de ter esse cônjuge no altar, então você fica na mesma linhagem, na mesma maldição que o seu cônjuge está vivendo. Mas eu não estou fazendo o que ele está fazendo, mas você está louvando o mundo das trevas. E esse mundo das trevas são legiões de demônios. E mesmo que seu esposo está em casa e você está vivendo um casamento de fachada, queira saber que um dos demônios são 7. Um dos demônios que trabalha é o demônio da mágoa. Você começa a ser antipático para ele ou para ela, e ele vai ficando chateado, vai perdendo o gosto, vai perdendo o amor. Preste atenção, mas você é nojenta e antipática para o seu marido. Eu estou falando da mulher, porque a mulher não é como o homem. A mulher pode até ir para a cama com seu esposo, sentar daquele jeito, mas o homem não vai querer estar com uma mulher que é nojenta, que é rixosa, que está falando palavrões, que é uma mulher estranha, que se comporta como uma mulher estranha que a palavra de Deus refere. Mas a mulher estranha é a mulher que tomou meu esposo. Isso, verdade, mas a mulher estranha é também a mulher louca, é a mulher sem sabedoria. É a mulher que não sabe o que é ser um rubi, como diz o Salomão. É a mulher que não sabe o que é viver os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, que é paz, que é amor, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é temperança, quer dizer, domínio próprio. Então, se essa mulher não sabe viver isso, é bem provável que o lar dela, que o casamento dela é um casamento de fachada. E normalmente todas as mulheres são assim, porque ninguém ensina, não tem pastor que ensina isso, não tem preparação de casais ou de casamento, o que é que você vai viver no casamento, não existe isso. A vida não tem ninguém que dá esses cursos. Os governos deveriam investir, as igrejas deveriam investir em restauração de vidas, em restauração de casamentos, mas não, vivem lá do outro lado, porque o casamento, porque a família é o alicerce da sociedade, é o bem mais precioso.
E me perdoem que esse áudio vai ser longo. Agora eu gostaria de falar de você dependente do seu cônjuge, de você que vê os seus filhos passando fome, mas não pode de modo algum interromper a felicidadezinha do cônjuge que está lá pecando e está lá usando o dinheiro que deveria ser para a família. Não, você não vai incomodar ele não, que isso? Vai fazer isso? Eu vou fazer como um filmezinho aqui, mentalmente eu vou orquestrar aqui uma cena. Pois então, seu esposo saiu de casa. Normalmente é o esposo, porque agora aí no Brasil tem a lei que se a mulher tem mais condições do que o homem, ela tem o dever de dar a mesada para o homem. Para você que não está pedindo dinheiro para os seus filhos, é dever do cônjuge, olha que lei maravilhosa, cuidar do outro cônjuge, independente se é homem ou mulher. Mas eu vou te falar, você que deixa, você não vai incomodar. O seu marido vem, aí, amor, vocês estão passando fome? Estamos. E você, como é que você está vivendo? Eu estou gastando tudo com a mulher estranha e com a família dela. Aí você, que é dependente, totalmente dependente dele, né? Você não é dependente de Deus, não. E você não quer que Deus coloque o seu esposo no deserto, não. Ele não pode ir para o deserto, porque no deserto é que a gente encontra com Deus. Então, se você coloca, você não pode, você fica tentando impedir que ele tenha qualquer probleminha. Não, ele não pode ir para o deserto, não. É você que tem que ficar no deserto, vagando, sem direção e dependente dele, né? Você quer isso. Então a mulher fica tão cega, o homem fica tão cego, que fica prestando atenção e esperando que uma migalhazinha cai. Aí o Satanás se alegra de saber que você vive nessa dependência. Então o filho passa fome, a criança passa fome, mas você não vai incomodar o mundo do pecado do seu cônjuge. Não pode, não. Você não quer fazer isso, não. Porque você é dependente. Mas se você estivesse no Senhor, se você estivesse totalmente dependente de Deus, você ia saber que do momento que aquele seria um instrumento, do momento que um juiz tem que falar com seu cônjuge e você não vai sustentar sua família, você não sabe que talvez uma coisa como essa seria o instrumento de Deus começar a levar ele a pensar, começar a levar ele para um desertozinho, não sei, estou aqui falando, mas você impede, porque legitimamente você está colocando a sua colher de pau, você está impedindo que Deus faça a obra. Mas irmã Ana, eu não quero incomodar meu esposo. Faça a oração do sim de Deus se você acha que eu estou falando errado. E qualquer decisão que você tenha que tomar, por favor, peça confirmação ao Senhor. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que tem que te convencer, é o Espírito Santo de Deus que vai te falar. Então deixa eu voltar aqui no assunto de você procurar estratégias. Vou procurar estratégia de como trazer o meu esposo, ou a minha esposa, ou de como mudar a minha esposa. Mulher nojenta, antipática, que ninguém suporta os palavrões, a boca parece um enxofre de tanta coisa ruim que sai. Como é que eu vou mudar? Espírito Santo de Deus, você pode parar de ficar pregando para ele, pregando para ela, porque não funciona, vai levar mais mágoa, porque o diabo mesmo, a não ser que você já está em estado de restauração, que o seu cônjuge está voltando, você está naquele namoro, naquela conversa gostosa, porque na verdade, por que tem que ter esse namoro? Irmãs, aquele casamento não funcionou não, morreu. Deus tem que restaurar. Restaurar significa construir pedacinhos por pedacinhos, tijolinhos por tijolinhos. Quanto tempo levou para você entender? Olha, eu quero te falar, não existe testemunho de casamento restaurado algum
que a mulher não se doou para Deus, que a mulher ou o homem não reconheceu o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E a propósito, é lá em Marcos capítulo 12, do versículo 21, que está escrito que lá no céu não vai ter casamento não. Você que está aqui preocupada com casamento, com um homem, mas ele me divorciou, mas ele está indo para a mesma igreja minha, mas ele está fazendo isso, mas ele está fazendo aquilo. Totalmente apegada, totalmente com essa pessoa no altar. Creia e saiba que, de acordo com a palavra de Deus, que lá no céu não vai ter nem casamento, e não vai se dar em casamento, mas você será como anjos dos céus. Agora eu vou te contar, se o Senhor chamar o teu nome hoje, o que você vai falar? O que você vai ter para apresentar nas suas mãos? Oh Deus, eu não tenho nada para apresentar, porque eu estava preocupada. Eu vivia de dia e de noite, tormentada com o que o diabo está fazendo na vida do meu esposo. Preste muita atenção nessa palavra. Preste muita atenção. Quantas estão vagando? Olha, o grupo de restauração, onde os casamentos estão sendo restaurados, é o grupo que as mulheres e os homens menos ouvem a palavra de Deus. São os que menos se dedicam, são os que menos estão atentos e não estão se blindando. Aí o esposo está chegando, mas fica no chegando, porque essa pessoa está na frieza. O diabo sopra no ouvido, não ouve a palavra, não se blinde com a palavra de Deus, porque sem ouvir a palavra de Deus você não vai crer. Sem ouvir a palavra de Deus você não vai ter a mente de Cristo. Não estará pronto. Não será tarde para falar, vai lembrar o que o esposo fez, deixou de fazer, e não vai ter o espírito de longanimidade, de controle, porque não tem o conhecimento, porque não se blindou, porque não se turbinou na palavra de Deus. O primeiro passozinho que o cônjuge que está aproximando fizer errado, vai cair, você vai cair, porque sem a palavra de Deus você não consegue se firmar. Não existe. Não existe. Você precisa ser transformado. Você precisa ser blindado. E essa é a palavra de hoje. Que o Senhor venha falar no seu coração. E eu nem toquei no assunto. Sejamos sóbrios. Viver no Espírito significa não ficar pensando o que é que está acontecendo com o que está lá nos desejos da carne. Viver no Espírito é morrer para nós, é vigiarmos, é dormirmos, vivermos juntamente com Cristo no Espírito. Porque Jesus morreu por nós. Leia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 8 a 10. Mas nós que somos do dia, um momento, me perdoe. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito. Isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 e 19. Não extingais o Espírito. Viver no Espírito não é ficar maquinando o que o diabo fez. Do momento que você faz isso, você está dependendo do que está acontecendo lá com quem está vivendo na carne. Você praticamente está sentando na roda do escarnecedor, que no momento é o seu cônjuge. Do momento que você vive maquinando, pensando, estrategiando o que o diabo está fazendo na vida do seu cônjuge, você está participando com ele disso. E é por isso que você vive no tormento satânico. Porque isso não é viver no Espírito de Santo de Deus. Não é viver segundo o que Jesus nos disse. O que Deus quer de nós. Como é que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar? Vai prosperar.
Como é que toda língua que se levantar contra ti em juízo, você vai condenar? Você não vai condenar, porque você está vivendo segundo a carne, você está vivendo segundo o que seu esposo está fazendo. Você não está vivendo segundo o Espírito. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça de mim procede, diz o Senhor. Só que essa palavra não é válida para você. Você que vai para a igreja todo dia, está lá com a saia de todo tamanho, vai cantar na igreja, isso, é aquilo, participa da oração, participa de não sei de quê, mas você não está vivendo no Espírito. Aquelas coisas lá que eu falei no início do áudio, o adultério, o falar mal, o julgar, a mágoa, etc, etc, a inveja, a mentira. Você está vivendo com tudo isso. Entendeu? Então, por favor, que essa palavra venha te mudar. Em nome de Jesus. Amém.